autor sempre se refere em estimativa preliminar de áreas. São referências iniciais, isso não são valores absolutos. Obviamente que a partir do momento que vocês trabalhem com layout, o layout vai definir a área finalizada, de acordo com os objetivos de cada projeto. Mas, como no primeiro momento nós temos que desenvolver um partido arquitetônico com uma linguagem de massa, se apropriando de uma área que é uma gleba absurda, nós precisamos ter parâmetros mais absolutos, mais brutos, para que a gente possa ali sim trabalhar essas áreas. E o que é mais importante nesse dimensionamento é a gente entender que o pavimento relacionado às UHs, eles são as áreas que geram o maior impacto em relação ao nosso projeto. Então, deixa eu só pegar aqui para vocês observarem o que o autor coloca. A área de hospedagem relacionada à área total construída em hotéis de padrão superior equivalem a praticamente de 60% a 75% do programa. Então, é preocupante, né? Eu posso errar em 3/4 do projeto se eu não fizer um dimensionamento adequado disso aqui. Então, é um ponto assim de extrema atenção. E aí ele fala que as áreas públicas e sociais equivalem a aproximadamente 10% ou 15% do todo e as áreas de serviço de 10% a 15% do todo. Então, aqui é aquela análise inicial para que nós possamos ter um entendimento de onde nós estamos pisando. E aí, de cara, ele coloca um parâmetro aqui, que em hotéis de padrão superior, a relação da área total construída, excluindo áreas de garagem por apartamento, equivalem a aproximadamente 85 metros quadrados. Então, eu posso pegar o número de UHs que foi pedido para vocês, nós pedimos 250, né? Foi isso? É isso, né? Então, eu poderia ter um cálculo macro e multiplicar, né, 250 vezes 85. Eu teria um valor absoluto em termos de áreas destinadas aos apartamentos. Sendo que desses 85, o apartamento propriamente dito, ele coloca aqui na faixa de 35 metros quadrados e o andar tipo de 45 a 55. Aqui só o apartamento e aqui já incluindo circulação, apoio, parará. Então, é um primeiro parâmetro que já dá para a gente ter uma prévia da onde o nosso projeto pode chegar, tá? E ele vem continuando, estabelecendo relações de cada uma das áreas em função do número de UHs. Áreas médias, metro quadrado por apartamento. Então, teoricamente, era eu pegar lá o número de UHs, que é 250, e multiplicar, por exemplo, por 1,5. Eu teria uma prévia do que é uma possibilidade para o lobby, assim como para os restaurantes, assim como para eventos e cada uma das outras áreas. Então, aqui é uma conta muito direta, mas é uma conta preliminar. Seguindo, a gente vai entrando em aspectos de refinamento de cálculo de área. Então, aquele entendimento, né, que quando eu dimensiono um ambiente para o hotel, eu tenho que entender que eu calculo para aproximadamente 1/3 dos hóspedes de forma simultânea. Então, eu teria que pegar aquela população lá que é de 250 UHs, vezes 2 pessoas por UH, 500. 500 pessoas dividido por 3, eu chego aí em 170, 160 e pouco, né? E aí eu dimensionaria mais ou menos para essa relação de 1,2 a 1,8 em cima desse cálculo mais refinado. Então, isso aqui já é um refinamento. Aí você fala assim, professor, mas tem diferença de área.
no primeiro momento, opte pela área maior, porque você vai ter que trabalhar um layout e esse layout de mobiliário vai ditar uma área que é a efetiva para vocês, tá? Então, de novo, são parâmetros preliminares para que a gente possa sair do lugar, tá? Área de eventos, olha a variação de referência. Nós pedimos uma área de eventos para um evento de 1.000 pessoas, né? É isso, né? Veja bem, se eu fizer um cálculo dessa área de eventos para um esquema tipo de recepção, que são as pessoas em pé, eu poderia pegar 1.000 e multiplicar por 0,7. Eu chegaria aí a 700 metros quadrados. Agora, se isso ali for adequado para um esquema de aula com cadeiras, eu chegaria em 1.300 metros quadrados. É quase o dobro, né? Aí você vai perguntar, e aí, eu vou fazer para quê? Eu vou fazer para o mais restritivo, para o maior. Eu vou aqui, ó, 1.000 vezes 1,3. E, além disso, eu vou entender que o foyer, aqui está entre 13, a recomendação é que fique entre 20% e 40% disso aqui. Então, a sugestão, 1.300 metros quadrados para a área do evento, propriamente dito, e aí eu deixo mais um 40% aqui, ó, de foyer. Então, 1.300 vezes 0,4, 520, né? Se eu não me engano na conta aí. Acho que é isso. Então, eu espero que vocês tenham utilizado esse material dessa forma, né? Aqui já fala, já não é nem dimensionamento, aqui já é uma preocupação de número de escadas, para vocês encontrarem aqui qual é a classificação da edificação que vocês estão projetando, né? Aí olhar aqui se o pavimento é maior ou igual a 750, pavimento é menor ou igual, aqui maior ou igual. Então, hotel, o tipo de escada, o número de escada. Olha aqui a informação. Se eu tiver um pavimento superior a 750 metros, a hora que eu olho na coluna hotel, eu já vejo de cara que, no mínimo, serão 2 escadas, se eu tiver um pavimento superior a 750. Isso aí vai gerar uma área, né? Então, isso aqui é para lembrá-los de como é que a gente pode também incrementar aí a questão das escadas. Aí ele vem para áreas mais específicas, áreas de recebimento para o hotel, né? Ele coloca que é aquela área onde você vai ter aí a chegada de caminhões, furgão que vai fazer entrega de material. Isso tudo entra dentro do hotel e tem que ter vaga específica, isso não fica na rua, né? Então ele sugere aqui o número de vagas para um hotel tipo superior. E aqui eu vim e fiz um recorte da legislação municipal para vocês observarem isso, ó. Para vagas, estacionamento, a nossa legislação fala que para hotéis eu preciso considerar uma vaga para cada 75 metros quadrados de área construída computável. Então, eu teria que fazer o dimensionamento, depois dividir por 75 e encontrar o número de vagas apropriado. Só que a hora que eu venho aqui, ó, bem aqui, ó, centro de eventos, convenções, feiras e exposições. Olha a relação, 1 para 30. Então, é sensato que nós façamos o dimensionamento do hotel, façamos o dimensionamento da área de eventos, calcule vaga para hotel 1,75 e para a área de eventos 1 para 30. Ok? Tá? Então, é um outro parâmetro importante. E ele também chama atenção que as vagas destinadas à carga e descarga não podem ser as vaguinhas mínimas de legislação, 2,40 por 4,5. Tem que ser vagas apropriadas, 3 por 9, para poder parar um caminhãozinho, um caminhão 3/4, alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui ele fala, de novo, parâmetros para a área de triagem, né, que a gente viu ali, que está relacionada
ao recebimento, então, 18 a 22 metros quadrados por UH. Então, bastaria eu pegar o 250 e multiplicar pelo 22, que eu teria ali a minha área de triagem. E aí vem essas outras áreas de armazenamento, né? Ele coloca aqui uma proporção como é que isso aqui em relação ao todo é feito, né? A proporção de cada uma dessas áreas, para depois vocês poderem chegar aqui no cálculo da cozinha, que ele também distribui como proporção, e aqui você tem referência de cálculo. Então, referência de cálculo de cozinha. Um parâmetro é 0,6 metros quadrados pelo número de assentos, e se o hotel for mais afastado, tem que ser um dimensionamento mais folgado. A cozinha para a área de eventos, ele também coloca um parâmetro de dimensionamento aqui, tá? E um outro como forma de cozinha terminal, quando você tem a cozinha central e aí as cozinhazinhas terminais. Aqui parâmetros para cálculo da área da lavanderia, que ele já define um sugestivo de 300 a 500 metros quadrados, aproximadamente, e aquela área de governança, onde fica o suporte para a distribuição da roupa, o chefe da governança, que nós vimos no slide da semana passada. Ele coloca aqui como 250 metros quadrados. Existe uma matriz de classificação para meios de hospedagem e ela é disciplinada, né? E existe uma leitura muito objetiva da categoria do hotel em relação à estrela e a necessidade de uma série de ambientes. Isso aqui não vou passar com vocês ponto a ponto, mas esse material ele serve para checklist do meu projeto. E ele usa uma nomenclatura aqui que é importante que vocês saibam. Ele coloca como elemento, deixa eu ver, ó, ele coloca como requisito mandatário a letra M e requisito eletivo o EL. Mandatário quer dizer, é obrigado ter. Então, num projeto 5 estrelas, eu preciso ter, por exemplo, entrada de serviço independente. É obrigatório, tá? Agora, entrada separada para banhista é eletivo. No nosso caso, vai ser um hotel 5 estrelas, você não precisa ter isso, tá? Entre outros itens. Então, tem que ir checando isso aqui. Agora, qual é o ponto importante? São as questões de dimensionamento e de programa. Então, ele coloca alguns itens aqui, por exemplo, salão para eventos no hotel 5 estrelas é mandatário, precisa ter. Salão de jogos já é eletivo, tá? Não tem a obrigatoriedade, tá? Aqui, ó, sala para escritório virtual, business center, é obrigatório. Nós não colocamos um espaço assim no nosso programa, mas nós colocamos lá 5 lojas, né? Então, é importante que vocês façam essa leitura aqui. Nós colocamos uma academia, olha aqui, ó, sala de ginástica com musculação e equipamentos, é mandatário. Quem quer falar alguma coisa aí, pode falar? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estava em dúvida em relação ao dimensionamento das vagas de estacionamento. Se eu tinha falado que a gente vai considerar as vagas do hotel e do centro de eventos, certo? E isso. Nós vamos fazer, Ítalo, né? Nós vamos fazer dois cálculos. Vocês vão ter que fazer o dimensionamento do hotel e tirar o centro de eventos como uma área à parte. Fechando o dimensionamento do hotel, tá? Dentro do programa, vocês vão chegar numa área construída X e dividir essa área por 75. Vai achar o número mínimo de vagas, ok? Ok. E em aí, relação ao restaurante? o restaurante ele faz parte do programa do hotel. Ele é um elemento do Mesmo hotel. com a classificação de vagas? Mas isso não vai mudar um pouco em relação ao programa, ou partido que cada grupo seguir? Sim, veja bem, Ítalo. Parâmetro mínimo de dimensionamento de vaga. Reforço, mínimo.
A nossa legislação municipal, ela dá um valor que baliza para, no mínimo, você atender isso. Obviamente Sim. que o bom senso, a atenção do projeto requer um olhar para especificidades. E esse nosso projeto, ele é um projeto com muitas especificidades, pelo fato de ter um centro de eventos tão complexo e grande como ele. Por isso, o Tá. cálculo de estacionamento para a área de eventos separado, aí já naquela relação de 1:30. Mas o programa de necessidades de um hotel entende um restaurante como um elemento próprio do hotel. Até hoje não existe muito uma cultura desse uso de restaurante do hotel para atender uma demanda externa. Aí o que você pode falar para mim? Poxa, mas foi colocado que vai ter um restaurante para atender a demanda externa. É fato, é fato. E aí, o que vocês do grupo podem já começar a analisar? Qual é a relação para uso comercial em Cuiabá em relação à exigência de vagas? Qual que é o parâmetro? Você lembra que nós usamos no semestre passado? Qual que é o parâmetro? De cabeça aqui não vou lembrar, professor. Tá, mas de uso geral, eu posso falar para você, é 1:40. Uso comercial geral é 1:40. Então, eu posso sim ter o cuidado de pegar a área do restaurante e fazer um cálculo específico utilizando o parâmetro 1:40, que vai dar um número de vaga um pouquinho maior do que se eu utilizasse de forma reta 1:75. Ok? Entendi. Tá? Beleza. Então, ó, bacana a Outra dúvida sua. que me surgiu. Pode falar, mas assim, essa atenção é importante e vocês vão ter que tomar esse tipo de cuidado, sim. Pode falar. É em relação à classificação de estrelas. O senhor pontuou que a Ok? gente vai ter que trabalhar com um hotel 5 estrelas, certo? Sim, isso aí, Ítalo, não é questão de ser, querer ser granfino, sofisticado, não Obrigatório. é nada disso. É por isso que eu quero mostrar aqui. O fato de ser 5 estrelas nos exige uma atenção maior para o programa e para o dimensionamento. Por isso, utilizar o parâmetro 5 estrelas. Não tem nada a ver com sofisticação. Não seria uma obrigatoriedade dentro do hotel, no caso. Ou seria? Não, você não entendeu Em o que eu todo falei. hotel. Você não entendeu o que eu Não, falei. A linguagem do sim, hotel, ela é livre. Deixa eu só te falar, ó. Quando você entra na categoria 5 estrelas, ele coloca parâmetros objetivos. Por exemplo, elevador precisa ter. Então a gente quer que vocês coloquem isso. Ó, tá, mas deixa eu citar um outro exemplo que é muito claro aqui, ó. Unidades habitacionais, padrão 5 estrelas, área útil da UH, tirando o banheiro, não pode ter menos do que 17 metros quadrados. Isso é um tá, parâmetro mais do que o objetivo. Ele está falando, meu amigo, se você fizer um quarto com menos de 17 metros quadrados, seu hotel não é 5 estrelas. mas é Ok? aí que está a minha dúvida, professor. Eu sou obrigado, dentro desse trabalho, a usar todas as unidades Então vamos lá, habitacionais com 5 estrelas. vamos concluir. Você é obrigado, não. O nível de complexidade desse hotel é que a gente direcione o nosso dimensionamento para classificá-lo em 5 estrelas. Isso não tem nada a ver com sofisticação, tem a ver simplesmente com o parâmetro de dimensionamento. Respondendo objetivamente, sim, temos que classificar em 5 estrelas. Ok? Beleza, ok. Então, como ele já tinha levantado a bola dos 5 estrelas e do porquê, e eu agora vou responder os porquês. Os porquês estão aqui, ó. Eu tenho que tomar o cuidado de dimensionar um banheiro com no mínimo 4 metros quadrados. Eu tenho que tomar um cuidado de entender. Lembra, eu não sei, Karine, foi você que falou sobre a banheira na aula passada? Não me lembro se Sim, foi a Ana prof. Paula. Foi, Karine? Foi. Eu e a Ana. A Então, gente estava junto. Você e a Ana Paula falaram, poxa, mas o que está acontecendo com o negócio de banheira, nananã? Então, a resposta está aqui, ó. Você precisa ter disponibilidade de UH com banheira. É um item mandatário só para o hotel 5 estrelas. O que ele está querendo dizer aqui?
Se você colocar uma banheira em uma UH, você atendeu isso aqui. Então, na hora de fazer aquelas suítes diferenciadas, está aí uma possibilidade de já entender aquele espaço como um espaço para se colocar uma banheira, tá? Então, pessoal, existem muitos parâmetros que são objetivos. Eu não sei se vocês entenderam ou se vocês têm algum tipo de interpretação do significado de 5 estrelas. 5 estrelas ele está ligado a parâmetros de infraestrutura e de dimensionamento do hotel. A linguagem, cada um vai adotar a que achar a mais adequada possível, tá? Não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí você vai dando uma olhada em itens que são obrigatórios, né? Que eu posso, lógico, que ele fala aqui de um monte de coisa que no primeiro momento pode até não fazer muita importância. Mas ele coloca, por exemplo, assim, espelho de corpo inteiro em 100% da UH. Tanto no 3, quanto no 4, quanto no 5 estrelas, precisa ter. E o que isso impacta no projeto de arquitetura? Eu tenho que pensar o layout que em algum lugar da minha UH, eu posso fixar um espelho de corpo inteiro. E aí vocês fizeram arquitetura de interiores, vocês têm que entender como isso vai funcionar da melhor forma possível. Então, esse é o trabalho da arquitetura, né? Às vezes a gente fica entendendo a arquitetura de interiores como coisas ligadas exclusivamente à decoração. Isso tem a ver com uma dinâmica de layout, de funcionalidade, de comunicação clara com o usuário, tá? E por aí vai. Ele vai falando de uma série de quesitos objetivos, tá? Por exemplo, eu preciso, dentro do meu layout da UH, poltrona ou sofá em 100% das UHs. Olha aqui, ó, é um item mandatário. Tem que ter. Eu preciso fazer o meu layout considerando isso, tá? E ele vem mesa de trabalho. Precisa ter. Isso tem a ver com arquitetura, tem a ver com interior. Eu preciso entender isso e colocar, tá? E aí vai embora. Ele vem colocando uma série de outros itens que são de objetos e por aí vai. E ele vai chegando, né, nas questões relacionadas a bar, restaurante, o que precisa, o que não precisa em cada um deles. Ele coloca algumas observações aqui também. Ó, 5 estrelas, o elevador é obrigatório, né? O que mais aqui que ele coloca? Parte de serviço. Aqui já é muito... são mais aqueles itens iniciais ali que eu coloquei para vocês.